Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para você sorrir, de corpo e alma. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Casa de Escriba. Você tem o desejo de escrever e lançar uma obra? Fale com a escriba. Ela vai lhe ajudar. La Vita Bella, restaurante, café, alma, comida e temperos genuinamente italianos. De Bem com a Vida desta semana traz convidados incríveis acompanhados por informações transformadoras. Confere só o que nós produzimos para você. Ergueu um patrimônio e deixou de observar detalhes que podem colocar tudo isso em risco. O advogado Ricardo Limonge fala o que fazer e como proteger o nosso patrimônio. A pessoa tem que saber os seus riscos, claro, vai ter que sempre ter um planejamento individual para verificar onde estão esses riscos e buscar eliminá-los da melhor forma possível. Imagine uma limpeza e uma higienização padrão ouro para a sua casa executada por um robô. Ele limpa a sujeira visível e a invisível. A especialista Luana de Oliveira explica como. Poeira molhada não pode voar. Então, a partir do momento que ele molhou a sujeira que ele tirou do local, ele não devolve mais para o ar. A vida pode ser ainda mais bela com a essência e o autêntico sabor de Itália. La Vita Bella, delícias e temperos da verdadeira comida italiana, produzida pelas mãos do chefe Remo Inglese. Lugar aconchegante, música ao vivo, cenário ideal para celebrar a vida. Na rua Dona Leonor, 45, Porto Alegre. No Instagram, La Vita Bella 45. WhatsApp 51999553535. Você trabalhou, fez sacrifício, juntou, construiu um patrimônio e, de repente, a falta de cuidado de um determinado detalhe pode botar tudo ou muito a perder. Sobre este tema que encanta o coração e atinge o bolso, eu converso agora com o Dr. Ricardo Limonge. Dr. Ricardo é especialista em direito do trabalho. Como vai, Dr. Ricardo? De bem com a vida? Sempre de bem com a vida. Opa! Notícias, Dr. Ricardo, nos dão conta do quanto está comum a perda ou prejuízo patrimonial em relação a reclamatórias trabalhistas. É possível blindar o nosso suado dinheirinho e também o nosso patrimônio acumulado? Com certeza, Cris. Hoje a gente tem várias medidas legais para gerenciar um passivo numa empresa, vamos dizer, grande, ou numa empresa pequena também, de se buscar mais segurança nas contratações, nas rescisões, para evitar as surpresas. Por quê? Quando a questão vai para uma demanda judicial, tudo pode acontecer. Inclusive situações de que, dependendo das provas que são produzidas, a pessoa até ser injustiçada, seja de que lado for. Doutor Ricardo, o empreendedor, o empresário, o profissional liberal tem 1001 demandas. Meu Deus, ele ainda tem que ter esse cuidado jurídico para proteger o seu patrimônio? Tem que. Todo gerenciamento de um negócio, ele tem, a pessoa tem que saber os seus riscos, claro, vai ter que sempre ter um planejamento individual para verificar onde estão esses riscos e buscar eliminá-los da melhor forma possível, evitar criar uma situação que possa comprometer a capacidade econômica, às vezes, de uma empresa, de um negócio que ia vingar e, às vezes, fica atravancado por falta de recursos, por ter uma falha pequena. Às vezes, um erro na contratação pode gerar um passivo grande, dependendo da forma que acontece a relação. Então, o importante é
sempre buscar um profissional no sentido de dar confiança, obviamente. Um profissional da área do direito. Pode ser da área do direito, da área da administração, mas a pessoa que enxergue um problema ali na frente, que pode gerar um passivo e se planejar para que aquilo não ocorra. E frente a isso, né, tem hoje, vamos dizer, tu está numa situação de vulnerabilidade, tu pode sofrer uma ação de indenização, o que seja, tu tem como evitar isso e sempre mantendo uma relação de harmonia com aquele que seria o seu adversário, para que ele entenda, numa negociação com uma pessoa mediando, ela entenda que aquilo também é bom para ela. Porque hoje as pessoas não querem entrar na justiça porque fica com, entre aspas, o nome sujo. A empresa não quer ter processo na justiça. Então, há um interesse dos dois, é só chegar num consenso e isso não é tão difícil assim. Obviamente vai chegar momentos que não vai se conseguir, mas na maioria das vezes se consegue. Dr. Ricardo Limoges, pelo que eu entendi da sua elucidação, existem 2 caminhos. O caminho de promoção, ou seja, aquele que elimina riscos. E também existe uma orientação profissional, que pode ser de um administrador ou de um advogado, que já no olho do furacão possa traçar um caminho para que os danos não sejam tamanhos. É isso? É isso. Assim, tu tem aquela situação, vamos dizer, de eliminar risco ou reduzi-los, né? A pessoa tem que se orientar para saber aonde pode acontecer um problema. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, eu sei o que os advogados buscam na justiça, normalmente. Então, tu tem que saber que aquelas situações que têm mais incidências, o que tu faz no teu ambiente interno para que aquilo não aconteça, né? Segundo, quando tu já está numa situação de uma dívida, por exemplo, tem vários mecanismos, conciliação, buscar vender situações, oferecer emprego, são negociações, são várias situações assim que a gente vê e vivencia, inclusive tu vê situações assim que tu não espera, às vezes a própria pessoa tem uma lucidez e cria para si própria uma situação que vai livrar ela de uma situação de desencaixe grande. E a maioria das vezes é o que acontece, as pessoas querem conciliar, as pessoas querem se resolver rápido, não querem ficar anos na justiça discutindo. Isso assim, advogado quanto o meu interesse, isso só interessa a advogado. Então, o importante é as pessoas se resolverem, é o que elas querem. Doutor Ricardo, aproveitando a sua presença, eu vejo que as empresas elas ficam mais tranquilas na contratação de pessoas jurídicas ou terceirizando. Isso realmente é tranquilizador ou nem tanto? Bom, eu sou antigo. Como assim? Eu sou antigo, eu já venho advogando há 30 anos. Eu vi a terceirização ser entendida na Justiça do Trabalho como um ato ilícito. Terceirização ser um contrato como ilícito e gerar vínculo com quem está tomando o serviço. Isso ali pelos anos 90 e poucos, né? Então, assim, vi muitas reclamatórias de terceirizadas ganhando vínculo direto com a CE. O período que eu trabalhei assim. Depois a coisa veio evoluindo, que não gerava vínculo, que depois só pode atividade meio. Hoje, o Supremo decidiu que a terceirização é lícita. Então, assim, qualquer empresa pode contratar uma empresa terceirizada. Tem alguns limites. Eu não posso pegar uma pessoa que é meu funcionário hoje com carteira assinada, demitir e no dia seguinte contratá-la como pessoa jurídica. Isso aí é a figura da pejotização, e isso aí é ilícito pela própria decisão do Supremo. Mas ir no caminho de que tu busque um empreendedor como tu és, né? Para ser um parceiro, para o negócio seguir, ter mais lucro. Aquilo vai fazer o produto ser mais barato. Então, tu tendo encargos trabalhistas, o produto é mais caro, né? Então, essa é a vivência que as pessoas têm que enxergar. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar com um determinado salário que eu vou ter um desconto de imposto de renda de 27
3,5 como pessoa física, enquanto jurídica, dependendo do enquadramento tributário, vira entre 4 e 6, 8. Então, essa é a questão, essa é a vivência que tem que ter. Eu não enxergo a terceirização como uma situação de prejuízo para a pessoa. Eu não consigo enxergar isso. No caso, para quem presta serviços. Para quem está sendo contratada, né? Que em vez de ser CLT, às vezes isso te dá mais liberdade, te dá mais vivência e tu consegue progredir mais na vida. Assim, eu acredito nisso, né? Mas é uma questão de mudança de cultura que tem que começar a encrunhar nas pessoas, né? Para encerrar, aquela pergunta tradicional. Qual a sua orientação de número 1 para quem trabalha, para quem empreende, para quem é profissional liberal, evitar riscos de perda ou prejuízo patrimonial? Bom, a situação de prejuízo patrimonial, vamos chegar assim. Tu trabalha, tu pensa só em progredir, tu pensa e às vezes deixa de tomar cuidados que são simples. A gente verifica muitas situações simples que não ia gerar custos muitas vezes para o empresário. Fosse adotá-la, ia gerar um custo de fiscalizar, ok, mas frente ao custo que uma situação dessa pode gerar numa ação, ele é muito pequeno. Mas entende? Que cuidado exatamente seria esse? Ele tem que diagnosticar na empresa dele situações de risco. Por exemplo, eu estou dentro de uma empresa, tu contrata um profissional, ele vai em determinado setor. Naquele setor ele vê que 2 funcionários, entre aspas, se bicam, né? Então ele tem que dar uma solução para aquela situação para que não gere um efeito reflexo na empresa por questões de assédio, por questões desse tipo, né? Do empregador não tomar a devida medida, não se importar com o problema. É o que a gente verifica, né? Porque as empresas que têm essas políticas, elas não são condenadas. Não são. Desde que aplique as políticas, né, Cristian? Não adianta só ter escrito, tem que aplicar na prática. Isso, a empresa tendo uma política não é tolerância zero, né? É buscar soluções. Né? Tomar uma decisão de não permitir situações amorais, né, na conduta da empresa, na conduta do funcionário ou do colaborador. Perfeito. Ficam dicas valiosas para você que empreende, que contrata e quem de fato faz girar o progresso no país. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, Cris, pelo convite. Advogado Ricardo Limoges. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Sorria sempre. Vocês devem estar se perguntando, para tudo, porque a Flávia está enlouquecendo e ela acha que eu vou estar sempre sorrindo que nem um palhaço. Quando eu falo sobre sorrir, o sorrir transmite a simpatia e a elegância. Isso quer dizer que cada um de vocês vai estar transmitindo para o seu cliente o prazer em atender o desejo dele e o prazer de estar na sua companhia. O cliente nitidamente sente o quanto a visita dele e a conversa que ele está tendo com vocês está sendo agradável tanto para ele quanto para cada um de vocês. Sorrir
é o início de um bom relacionamento e ainda serve para quebrar as barreiras entre o cliente e a empresa, que muitas vezes não foi atendido por pessoas que não expressam nada de sorriso, ficam engessadas e batendo naqueles atendimentos robóticos e fazendo os clientes irem embora sem muitas vezes saberem por quê. Hoje essa dica que eu tô falando para vocês pode ser usada muito por telefone, porque afinal é muito possível transmitir alegria e entusiasmo mesmo distante. Então eu falo isso para vocês porque eu já fiz muitos contatos telefônicos onde as pessoas ficavam entusiasmadas e enlouquecidas para me conhecer por causa da energia transmitida pelo telefone. Então, além de eu ganhar a venda, eu ganhava um amigo. Agarrem essa dica. Hoje eu trago uma notícia fantástica. Acredite, e imagine e sorria, porque a limpeza da sua casa pode ser feita por um robô. Não se trata de ficção, mas de tecnologia. Sobre o tema, eu converso com a empresária Luana de Oliveira, distribuidora da Rainbow no Brasil. Como vai você, Luana? Oi, Cris, boa noite. Prazer, né, estar aqui contigo hoje. Como assim um robô que zera a limpeza da sua casa, do seu escritório, de qualquer ambiente em nível hospitalar? Isso mesmo. Então, agora a gente chegou no assunto assim que a gente, né, que eu domino muito bem. Eu trabalho com um equipamento americano chamado Rainbow. Ele é um sistema de higienização. Ele é considerado um robozinho de limpeza, principalmente para a parte do ar. Então, a gente fala muito em limpeza da casa, mas tem uma coisa que a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo cuidar por falta, às vezes, de ter realmente algo que faça isso na hora da limpeza da casa, que é a parte da purificação do ar. Então, o Rainbow ele é primeiro um purificador de ar que também higieniza a casa, cuidando do ar ao mesmo tempo. Então, quando a gente liga esse robozinho em casa, como ele está ligadinho aqui agora, ele está fazendo a parte de filtrar o ar, removendo todas as partículas de poeira, pele, ácaros, fungos, bactérias, os alérgenos que ficam dentro de casa, que a gente muitas vezes não enxerga, mas que tem contato e que nos faz mal para a saúde. Ele remove isso do ar enquanto ele está aqui trabalhando sozinho, e depois tu vai acoplando acessórios neles, no aparelho principal aqui, onde tu consegue fazer a higienização da casa. Tu vai fazer a higienização substituindo os meios convencionais de limpeza, como, por exemplo, tu deixa de utilizar vassoura, tu deixa de utilizar aspirador de pó comum. Opa! Ó, facilita muito a vida aí da parte da limpeza da casa. E nessa parte de limpeza que ele faz, tu vai poder utilizar ele para passar nos colchões, nos travesseiros, almofada, cobertor, bicho de pelúcia, papel de parede, cortinas, colchão. Vai poder fazer a limpeza também do piso da casa, sem levantar nada de poeira, diferente da vassoura, né, que a gente vai... A pergunta que... Desculpe, mas aqui no De Bem com a Vida a gente conversa com as pessoas. Quando a gente varre, ou mesmo a gente passa aquele, né, o aspirador, a gente leva a poeirinha que está lá para cá. E o nosso amigo não faz isso. Não faz isso. Primeiro, um purificador de ar, né? Então, quando ele faz a limpeza, ele também cuida do ar. O Rainbow ele tem um sistema que toda a parte da sujeira, contaminação que ele tira do ambiente doméstico vai para dentro de 2 litros de água. Então, a água é o melhor filtro que existe na natureza. Ele tem um sistema, né, que é baseado numa frase que diz assim, poeira molhada não pode voar. Então, a partir do momento que ele molhou a sujeira que ele tirou do local, ele não devolve mais para o ar. Tu falou ali no início da conversa sobre a nível hospitalar. Então, a Rainbow, quando tu vai fazer essa higienização dentro de casa, tu vai deixar o ambiente limpo a nível hospitalar, porque ele não distribui e ele não levanta e ele não devolve nenhum tipo de contaminação para o ar do ambiente. Então, vamos supor que a gente estamos lá na tua casa fazendo a higienização. Se for pegar uma vassoura e deixar a casa fechada, depois de, sei lá, meia hora tu volta e olha os teus móveis, como é que ele vai estar? Ai, terríveis, de chorar. Pode passar a mão, vai sair com o dedo preto de sujeira. Com o sistema da Rainbow, tu pode fazer toda a higienização da casa, vamos supor um dia
vamos usar uma situação hipotética, tá chovendo, tá úmido, nem tanto hipotética, porque Porto Alegre é isso, né? Nossa. Umidade. Então, assim, a casa tá fechada para não entrar umidade, ou mesmo a questão que tá frio, né? E aí tu vai deixar a casa fechada e vai limpar com o aparelho. Tu pode ser asmático, tu pode ter dermatite atópica, tu pode ter rinite alérgica que tu não vai espirrar. Olha. Não existe nada que ele vai fazer com que a poeira que tu tire de lá volte para o ambiente, porque vai ficar dentro dele e vai filtrar ao mesmo tempo o ar, né? E então ele vai cuidar desse processo do ar e tu vai poder limpar a casa toda sem, vamos supor, quem tem rinite sem espirrar, né? E é uma coisa muito comum. maravilha. Tu vai varrendo a casa, já começa a atacar a alergia, né? As crises de alergia. Então não tem esse problema. Até quem tem criança em casa, a gente atende muito esse público, né? De pessoas com problemas respiratórios, crianças, família, né? A família que faz essa parte da higiene e olha para sua casa com cuidado. Então o Rainbow ele vem para servir muito essa parte da higienização saudável. Ele limpa o que se vê com os olhos e aquilo que a gente também não vê. Isso é bem curioso, porque muitas vezes a gente, como é que funciona o nosso trabalho, né? A gente leva o aparelho na casa da pessoa e faz o teste para ver o nível de contaminação daquele local, daquela casa. Então vamos supor, eu vou lá na tua casa e vou te mostrar como que está o teu colchão. Aparentemente a gente olha o colchão e ele está direitinho, não tem nada. Quando a gente passa esse aparelho num colchão, a gente vê aquilo assim, aquela sujeira invisível, que é o que tu falou, que é aquilo que está lá dentro, que quando a gente se mexe, se balança para dormir ali, que a gente se movimenta na cama, aquela poeira levanta para o ar. Geralmente a gente está com o quarto fechado. O que acontece? A gente vai inalando aquela contaminação. Muitas vezes a gente percebe isso no excesso de sujeira no nariz, nas melecas do nariz. Olha e isso. na remela dos olhos. Então isso é excesso de sujeira no colchão também. Quem tem alergia acaba sentindo muito mais isso na parte das alergias respiratórias ou dermatites atópicas, né? Então a Rainbow vai trazer à tona aquela sujeira que a gente não enxerga. E o mais legal, Cris, tu começa a utilizar o aparelho logo em seguida, assim, dentro de 15 dias, 20 dias, tu vai perceber que aquela sujeira que tinha no início não tem mais. Então, a tua casa ela começa a ficar saudável e tu consegue ver esse resultado dentro do reservatório do Rainbow, que é aquilo que tu vai percebendo que vai ficando cada vez mais limpo. Sujeira sempre vai ter. Sempre Sim. vai ter cabelo no chão, sempre vai ter farelo, pelo de cachorro, né? Mas não pode ter o velho, que é o velho que vai acumulando, que a vassoura não tira, que o aspirador não tira. E o pano, ai, que coisa mais melequenta, né? Tem o pano também. Isso é uma coisa muito boa, porque a parte do chão, a Rainbow tem uma vassoura própria dele, né, para utilizar esse sistema saudável da água como filtro, que remove toda a partícula de sujeira. Eu gosto muito de fazer um teste, que é o teste da meia branca. É muito legal, porque a gente pode passar. Que legal, porque a meia é um trabalho, né? A meia é um trabalhão, né, Cris? A meia sempre tá suja. E a branca, então, é de doer. Então é isso. Lá em casa a gente anda de meia, porque eu sempre peço que os calçados fiquem do lado da porta. Tem um tapete lindíssimo, então, convidativo. Chegou, tira o sapatinho e anda de meia. E eu tenho também uns chinelinhos convidativos para quem não, né? Esse é um cuidado ótimo, né, para a higiene da casa, porque a gente deixa muita sujeira que vem do sapato lá fora, né, não entra dentro de casa. Mas o teste da meia branca é assim, a gente faz a parte do chão com o aparelho, passa, né, a próprio acessório dele para o chão. E depois a gente passa um pano branco, ou mesmo, vamos supor, uma meia ou um guardanapo no chão, e a gente consegue perceber que aquilo ali fica limpo. A gente esfrega bem no chão sonho. E depois a gente vê que está limpo. Então, assim, andar de meia branca dentro de casa não é um problema com o Rainbow, né? E é uma coisa também de testar o quanto realmente ele é eficiente, né? E ele é um equipamento que a gente acredita tanto, que eu trabalho com o Rainbow já há quase 10 anos, né? A gente está no mercado já aqui em Porto Alegre há mais de 13 anos, né? A gente está com o aparelho já há muito tempo. E quando a gente faz a demonstração, é muito legal, porque a gente, além de conseguir trazer essa parte da saúde para dentro de casa, que muda totalmente, a gente percebe desde o primeiro uso, assim, passou, tu já percebeu a diferença no ambiente. É muito verdadeiro, né? Levar isso para casa de alguém. E uma das coisas que conquista muito o Rainbow não é eu falando o que ele faz, é eu te mostrando. Tá aqui, ó, o que tá no teu colchão, tá aqui o que tá no teu tapete, tá aqui. E aí tu pode realmente decidir por essa escolha saudável, né? E é impressionante a percepção que se tem quando o ambiente é limpo e é higienizado. É
é o aroma, eu não sei explicar, mas que é diferente, né, Luana? É científico. É científico. É científico. Então, assim, o bem-estar está totalmente associado à limpeza do ambiente. A limpeza do ambiente, ela faz a gente até ter uma energia melhor nas coisas. E a purificação do ar é algo assim que a gente não é acostumado a fazer, muitas vezes, né? Às vezes não tem essa noção do quanto é importante. A gente é acostumado com a limpeza normal. Eu tenho que limpar o chão, não pode ter sujeira. O tapete não pode ter sujeira. Mas e o ar que a gente respira? É verdade. Né? E então todo esse princípio de limpeza é para um fundamento só. É para a gente voltar lá para o início do que a Rainbow faz, que é deixar o teu ar da casa purificado, é cuidar do teu pulmão, é cuidar da saúde respiratória mesmo, né? Especialmente no Rio Grande do Sul, que agora nós entramos no inferno, ambientes fechados, experimenta, chama o robô e comprova cientificamente se ele faz a diferença ou não. Luana, adorei conversar contigo, levar essas mensagens de saúde, de bem-estar e de prazer em respirar. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no De Bem com a Vida. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 51 9 91 15 20. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen, eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o prazer e a honra da sua companhia. Tenha uma semana do tamanho dos seus sonhos e até o nosso próximo encontro.